Será que o dinheiro que a gente usa todo dia está, de alguma forma, moldando nossos valores sem a gente nem perceber? A ideia que vamos explorar hoje é bem poderosa. A tese é que a natureza do nosso dinheiro não mexe só com a economia, não. Mexe com a moral da sociedade inteira. É como se nossas escolhas de gastar, de poupar, tudo isso, no fundo, definisse quem a gente é. Bom, para a gente entender bem essa história, toda a nossa análise de hoje vem das ideias desse livro aí. E a tese central é, para dizer o mínimo, fascinante. A ideia é que existe uma conexão direta, sabe, entre o tipo de moeda que uma civilização usa e o comportamento, a ética das pessoas. Vamos tentar desembrulhar essa ideia juntos. Então, chegamos na pergunta que vai guiar toda a nossa conversa. Pensa bem. Será que o dinheiro que circula por aí pode definir se uma sociedade vai pensar mais no longo prazo ou só no agora? Se as pessoas vão cooperar mais ou se vão ser mais oportunistas? É uma pergunta em tanto, né? E a fonte que a gente está analisando aqui, bom, ela tem uma resposta bem clara para isso. Mas, antes de falar da alternativa, a gente precisa primeiro entender o problema. E o livro começa justamente com um diagnóstico bem forte do sistema atual. Ele descreve o que seria uma espécie de armadilha de incentivos, criada pela moeda que a maioria de nós usa todos os dias. E a gente está falando, claro, da moeda fiduciária, ou fiat money. Um ponto que o livro destaca é que a aceitação dela não é exatamente uma escolha, é garantida por lei, sabe? É o que chamam de curso forçado. No fim das contas, as pessoas são meio que obrigadas a aceitá-la. É bem diferente do ouro, por exemplo. O valor dela não vem de algo físico, mas simplesmente de um decreto do governo. E olha, segundo a obra, essa história de degradar o dinheiro não é nada nova. Esse exemplo histórico é fascinante. A queda no teor de prata do denário romano. A tese aqui é muito clara. Conforme a qualidade da moeda ia caindo, a estabilidade do império ia junto. Uma correlação bem direta. Agora, pulando para os nossos dias, o padrão parece se repetir. Esse gráfico aqui mostra a expansão da base monetária do dólar, e dá para ver a explosão que aconteceu a partir de 2008. Essa capacidade de criar dinheiro basicamente do nada, sem um lastro físico, é um ponto central no argumento do livro. E qual a consequência direta disso tudo? A inflação. Essa imagem aqui ilustra perfeitamente o que isso significa na prática. Com o passar do tempo, a mesma quantidade de dinheiro compra cada vez menos coisas. É uma perda silenciosa do poder de compra que vai corroendo o valor que as pessoas guardaram. E aqui está o ponto crucial da crítica. O livro argumenta que um dinheiro que perde valor o tempo todo acaba criando incentivos que são perversos. Pensa comigo, por que eu vou poupar se o meu dinheiro vai valer menos amanhã? Fica mais inteligente se endividar, né, para pagar a dívida lá na frente com um dinheiro mais fraco. De acordo com a tese, isso gera uma cultura de imediatismo, de consumismo, que pode até levar à decadência das instituições. Então, depois de apresentar todo esse diagnóstico, a obra vem com uma alternativa, uma ética monetária completamente diferente, que não é baseada na emissão sem fim, mas num princípio que é fundamental, a escassez. Essa comparação aqui é muito reveladora. De um lado, você tem a moeda fiduciária, com uma oferta que pode ser ilimitada e que incentiva a gente a gastar e pegar empréstimo. Do outro, uma moeda com escassez, que pode ser verificada, que incentivaria a poupar e a investir. A virada de chave está nesse conceito de preferência temporal. E o que é essa tal de preferência temporal? É um conceito central aqui. Ter uma baixa preferência temporal é basicamente valorizar mais o futuro do que o presente imediato. É a mentalidade de quem planta uma árvore hoje, sabe? Pensando nos frutos que vai colher lá na frente. É a base da poupança, do investimento de longo prazo. O argumento é simples. Se o dinheiro que eu guardo tem a tendência de manter ou até aumentar o seu poder de compra, o incentivo psicológico muda completamente. Em vez de sair correndo para gastar, a atitude mais racional passa a ser a de preservar esse valor. E isso estimula o planejamento de longo prazo, a acumulação de capital. Certo, mas como é que um sistema desses pode funcionar sem ter uma autoridade central, um governo, impondo as regras? É aí que a análise mergulha na teoria dos jogos para explicar o mecanismo por trás do Bitcoin. Essa citação do livro resume bem a ideia. A governança do sistema não depende de força ou de punição, mas de um conjunto de incentivos matemáticos e econômicos que foram muito bem desenhados. Vamos ver o passo a passo de como isso funcionaria. Basicamente, o sistema recompensa financeiramente quem joga limpo, quem age de forma honesta.
Por outro lado, tentar trapacear é extremamente caro, se torna irracional do ponto de vista econômico. Desse jeito, o interesse próprio de cada participante acaba fortalecendo a rede inteira. A cooperação vira, simplesmente, a jogada mais inteligente. E essa é a grande virada de chave. Em vez de ter leis e punições vindo de cima, o próprio código do sistema torna o comportamento desonesto caro demais para valer a pena. A ordem não vem de uma autoridade, mas de um alinhamento muito esperto de incentivos. O caminho honesto é também o caminho mais fácil e, principalmente, o mais lucrativo. Então a gente chega nas implicações maiores. Se mudar o dinheiro de fato muda os incentivos das pessoas, quais seriam as consequências para a sociedade como um todo? Será que a gente estaria diante de um possível renascimento moral? Esse gráfico de adução ajuda a gente a ter uma perspectiva. A fonte sugere que estamos apenas no comecinho de uma grande transição, algo parecido com o que foi o início da internet. Se essa tese estiver certa, a maior parte dessa jornada ainda estaria pela frente. Resumindo, a tese final é bem direta. A ferramenta que a gente usa para medir e guardar valor impacta profundamente o nosso jeito de agir. Mudar essa ferramenta poderia então catalisar uma mudança cultural gigante, sair do imediatismo para cultivar uma visão de futuro. E a obra termina com uma escolha bem contundente. Ela apresenta dois futuros completamente opostos, argumentando que a nossa tecnologia de dinheiro vai ser decisiva para qual caminho a gente vai seguir. De um lado, um renascimento baseado em dinheiro sólido. Do outro, um aprofundamento do controle centralizado, um totalitarismo sem precedentes. E com isso, a gente volta à pergunta inicial, mas agora com muito mais contexto. A tese é realmente ambiciosa: mudar o dinheiro para mudar o mundo. Se isso é uma possibilidade real ou um exagero, bom, essa é a grande questão que essa análise nos deixa para pensar. Obrigada por refletir sobre tudo isso com a gente.